Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu vim falar, eu tenho feito focado para fazer uma explicação das Escrituras através de palavras onde as pessoas não entendem. Eu falei sobre a palavra Elohim a última vez, que quer dizer Deus, que é traduzido como Deus, e hoje eu vou falar sobre a palavra inferno. A palavra inferno, que é uma tradução latina das palavras gregas e hebraicas que aparecem na Bíblia, ela deriva de 4 palavras diferentes. As 4 palavras, uma é hebraica e ela é usada durante todo o Antigo Testamento, e outras 3 são divisões do próprio inferno. Divisões não, porque eu não gosto de chamar de divisões, porque são lugares diferentes. Então, mas tudo é traduzido como inferno, e isso gera também várias heresias e vários absurdos de pessoas que não sabem o que significa realmente a palavra. A primeira palavra é Sheol. É uma palavra hebraica, ela quer dizer sepultura, mas ela meio que abrange tudo o que o Novo Testamento define no grego de maneiras diferentes. Eu vou ler algumas partes só para vocês saberem as passagens. Eu não peguei todas porque são muitas passagens, mas dá para entender mais ou menos. Sheol, sepultura, descrita também em Gênesis 37 e 35, para dizer que Jacó está em Sheol, a sepultura. Deuteronômio 32, 22, também fala que o fogo que arde no fundo de Sheol, ou seja, existe no mesmo lugar onde Jacó está, isso é definido no Antigo Testamento, no Pentateuco, existe o fundo e existe uma parte onde Jacó está, porque Jacó não estaria no fogo de Sheol, entende? Ou seja, já se dá para entender o que Jesus define logo em seguida, por aí, entende? Jó, que fala sobre Sheol muito, Jó 7,9, quem desce a Sheol, a sepultura, não sobe. E Jó 26,6, Sheol está nu diante de Deus. Ou seja, o lugar onde as pessoas definem como inferno está nu diante do próprio Pai. Nada é escondido do Pai. Entende? É isso o que Jó quer dizer. No Salmo 9,17, onde os ímpios são lançados em Sheol, ou seja, lançados na sepultura, entende? Em Isaías 14,9, ele diz que toda a Babilônia descerá a Sheol, entende? Jonas também diz, do ventre de Sheol chamei ao próprio Deus, né? Do ventre da sepultura, quando Jonas morre, ele chama e clama a Deus. E isso é só para definir o que quer dizer Sheol no Antigo Testamento. Para explicar melhor, tanto para os apóstolos como para a gente, o Cristo explica as divisões de Sheol, como Sheol funciona, que é o inferno, que é traduzido pelo inferno em todas as traduções, o que faz com que as pessoas não entendam o que é o inferno realmente, as pessoas que estão lendo as traduções diretamente. Primeiro, eu gosto de focar em Hades. A palavra Hades é usada em Lucas 16, 23, é a história do rico e Lázaro. É a melhor forma de você entender o que é Hades, entende? Hades, que também é traduzido na Bíblia como um inferno. Hades, ela é dividida a parte onde está o seio de Abraão, aonde fica Lázaro, e o rico fica a sofrer no fogo abaixo abaixo de Hades, entende? Ou seja, e ao mesmo tempo a comunicação
entre os perdidos, os caídos, que estão no fogo de Hades, e o seio de Abraão, que eu chamo de Alto Hades, entende? Quando há essa conversa entre o rico Abraão e Lázaro, você dá para entender que como é realmente o funcionamento desse lugar que se chama Hades, que é traduzido como inferno. Hades, primeiramente, para explicar, todo homem, após a sua morte, vai direto ao juízo, entende? Mas passa-se por Hades, entende? Passa-se por esse lugar. Não cabe a mim explicar como é a conscientização de tempo, aonde, a partir do momento que você morre, você vai direto ao juízo, entende? Porque o tempo, na sua forma essência, na forma espírito, no mundo espiritual, ele não existe. O tempo é uma expressão da essência em si, do movimento da essência em si, se tornando energia e, consequentemente, matéria, entende? Você, como matéria, você não consegue enxergar o real movimento do tempo, que em essência, ou seja, em espírito, o tempo não existe, entende? Então, essa passagem, onde, por exemplo, os católicos chamam eu esqueci a palavra que os católicos usam para o purgatório. O purgatório, onde a pessoa sofre até o momento do juízo, e que naquele momento algumas pessoas que sofreram tanto em Hades expurgaram os seus pecados e tornaram as suas vestes brancas e fizeram com que e conseguiram se salvar, entende? Não duvido que haja esse movimento, mas a compreensão de tempo é totalmente diferente, metafisicamente falando, é totalmente diferente. A relação entre o mundo espiritual e o mundo material é totalmente diferente, a compreensão do tempo, entende? É isso que eu queria explicar. Enfim, existe o Hades, em que é dividido por Alto Hades e Baixo Hades, e é o mesmo lugar. O Alto Hades, que eu digo, é o mesmo lugar para onde Jesus vai em Atos 2:31, aonde a Bíblia chega as traduções bíblicas chegam a falar a heresia de que Jesus desceu ao inferno, entende? Sem entender que Jesus desceu ao Alto Hades, aonde encontrou todos os profetas e os patriarcas, e os conseguiram tirar dali, porque saiu de lá com a chave de Hades, entende? Mas para isso você vai ter que ler mais um pouco a Bíblia, para entender como é esse movimento. Logo depois de Hades, existem mais dois lugares. Um é Guerrena, ou seja, Guerrena só realmente existe depois do dia do juízo, ou seja, quando todas as almas são julgadas e são os ímpios, os que não foram encontrados no livro da vida, são jogados em Guerrena, no fogo de Guerrena, entende? Esse que é o que eu considero o real inferno, entende? As almas que são condenadas a passar a eternidade no sofrimento eterno de Guerrena, entende? Que é a palavra grega Guerrena. E existe também a palavra Tártaros. A palavra Tártaros é usada em 2 Pedro 2:4, que é onde está os anjos de Gênesis 6, que copularam com as mulheres dos homens, criaram os Nefelins e corromperam a humanidade. Esses anjos estão presos em Tártaros, entende? Estão na prisão até o dia do juízo, quando eles, junto com todos os ímpios e a própria Babilônia, vão ser jogados em Guerrena, entende? Então essa distribuição. Primeiro, o Sheol, onde só aparece
no Antigo Testamento. Depois, Hades, onde existe o baixo e o alto Hades, onde os desencarnados passam um tempo e, ao mesmo tempo, depois de sua morte, é diretamente ao juízo. Em seguida, Guerrena, que é o inferno em si, o final, o inferno final, onde é jogado todos os ímpios, e Tártaros, onde é a prisão desses anjos que copularam com as mulheres dos homens e corromperam a humanidade, e alguns deles são idolatrados até hoje pela própria burguesia para continuarem ricos, mas isso é outra história. Por hoje eu fico por aqui e até mais.